Jimmy, fala um pouquinho pra gente aí, como é que você chegou no mercado financeiro? Então, minha história, eu sempre falo a minha história de um jeito longo, vou tentar falar do jeito resumido para ser mais interessante. Mas de modo geral, eu desde moleque quis melhorar de vida, né? Eu venho de uma família muito simples. E com isso, meu primeiro contato eu tive, sei lá, no colegial, meu professor falava que trabalhava com o mercado. Meu professor de matemática, o pessoal cochichava, falava que ele tinha bastante dinheiro porque ele trabalhava no mercado de ações. E aí, ele ficava alguns dias na cidade lá no interior e o resto ele vinha para a capital para trabalhar com isso. Isso me despertou interesse. E lá para os 18 anos, assistindo alguma notícia, alguma coisa do tipo, eu percebi, me deu a ideia do seguinte: nossa, o petróleo vai subir. Não sei de onde eu tirei isso. E eu fui pesquisar onde eu podia operar isso, onde eu podia ganhar dinheiro com essa ideia. E aí, pesquisando na internet já tinha bastante propaganda de corretoras do exterior, de Forex principalmente. Então, minha primeira operação, meu primeiro contato foi com Forex. A primeira vez que eu coloquei dinheiro na prática ali para variar foi no Forex. Antes disso, na realidade, eu tive até contato com aquele simulador da Folha que tinha, não sei se lembra, Folha Invest. É da Folha ou da UOL? Tinha um da UOL, eu acho, que eu me lembro, né? Não sei se tinha da Folha também. Na Folha tinha um também, eu chamava Folha Invest, e aí eu brincava lá, assim, achava super bacana, e conseguia ter umas rentabilidades bacanas e tal. Então eu pensava que, eu posso mexer com isso. No Forex eu tentei aprofundar, eu sempre fui muito encanado com as coisas. Então eu queria achar sempre o santo graal. O que eu faço para ganhar muito dinheiro e ficar, sei lá, mudar de vida, né? Ficar rico, o que eu vou fazer? O objetivo era esse. Acho que é o objetivo de todo mundo, né? Que entra no mercado, principalmente. E com isso eu comecei a estudar análise técnica, análise gráfica, comecei a desenvolver indicadores, comecei a programar, usava o MetaTrader, na época eu programava em MQL4. MQL4. Hoje é o 5, né? Já faz vários anos que é o 5, na época era o 4. E daí eu programava e eu brincava até que meu robô ia ser tipo o Santo Graal lá. Tinha um nome até que eu usava um indicador que era Aaron Horn, não sei. Enfim, meu primeiro contato com o mercado foi esse. Você vê que já é muito intenso, porque a gente brinca que eu sou meio autista, né? Eu pego uma coisa de interesse e vou bastante a fundo. E eu sempre tentei buscar aquilo que fosse me dar uma vantagem. Até que um dia eu tava num hotel, eu não sei se eu tava lendo livro ou o cara tava lendo livro, essa parte da minha memória falha, que era o Bola de Neve. É um livro que eu tinha lido, ou eu estava lendo, e o cara me abordou e falou o seguinte: já li, é muito bom. Eu acho que foi isso, acho que eu tava lendo o livro, porque eu demorei muito tempo pra ler aquilo lá, é enorme, né, uma bíblia. A Bola de Neve é a história do Warren Buffett, pra quem não sabe. E o cara falou, eu já li e tal, e a gente começou a bater papo. Ele falou, eu tava lá na fundação da XP, trabalhava do lado dos caras. Hoje faz alguns anos que eu não trabalho, eu vivo de opções. Eu, caralho, interessante, o que é isso? Me explica. Aí ele foi me explicar, e eu falei, mas isso é muito vantajoso. Como assim que existe isso? Eu nunca tinha ouvido falar de opções. E graças a esse contato do acaso, me despertou o interesse por opções. Então pega esse rapaz maluco que tá lá todo encanado, desenvolvendo robô, isso aí 2011, 2012, na piração, para tentar chamar vantagem, aí eu descubro que existe opções, derivativos, que dá para você ter o controle total das vantagens, você escolhe o risco que você vai correr, e foi isso que eu fiz, passei 6 meses estudando até fazer minha primeira operação com opções. E resumindo foi isso, esse foi meu primeiro contato, foi meu primeiro despertar aí para opções. E desde então eu percebi que realmente é um mercado que, perto dos outros, eu sentia que era muito mais fácil de ganhar dinheiro do que as outras coisas, do que fazer um day trade, um swing trade, do que... antes de opções eu já tinha ido também para a bolsa, então eu achava muito mais fácil opções que o resto. E daí eu me apaixonei por isso aí e é o que eu faço até hoje. Legal, cara. Caramba. E naquela época a informação de opções... mega escasso. Né? Eu lembro de achar os livros do Buster. O Buster, ele traduzia e escrevia livros sobre opções. Uhum. Só que a linguagem dele, eu acho que ainda era bem... era uma linguagem, ele tinha os termos próprios, ele tinha alguns termos próprios dele lá. Então, assim, eu achava a linguagem difícil. Então, isso que me chamou bastante atenção. Depois que eu entendi, eu pensei o seguinte, poxa, só isso? Então, isso também foi o despertar de lá na frente. Em 2016, eu fazia meu primeiro vídeo sobre opções. Porque eu percebia que
eu gastei 6 meses para aprender a fazer uma venda coberta, um financiamento de opções, né? Eu vendia call dentro do dinheiro para ganhar só taxa, era só operação de taxa. Eu levei 6 meses para aprender isso. Então, a informação era muito difícil. Eu aprendi através de livros e depois sofrendo na prática, né? Porque na prática dá um monte de erro, você acaba sofrendo, né? Mas meu aprendizado foi isso. Peguei os livros que eu consegui ter acesso e foi quebrar a cabeça na prática. E aí, você falou, o acesso à informação era muito ruim. A minha sensação era essa. Legal.